Boa noite a todos, amigos queridos do Centro Espírita Ser Luz, esse centro que eu tenho dentro do meu coração, que nos ajuda no momento de dor, de tristeza e também nos momentos de alegria, está sempre do nosso lado. Que o querido e amado Mestre Jesus, caminho da verdade e da vida, esteja sempre conosco, nos envolvendo, nos protegendo, nos fortalecendo, nos agasalhando, nos consolando. A todos nós que precisamos tanto, tanto dele. Como diz a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o guia, modelo para a nossa existência aqui na Terra. Bem, eu estava procurando o tema que eu iria conversar com vocês hoje, e aí encontrei no culto do Evangelho do Lar, da semana passada, um tema muito interessante que eu falei, nossa, tem tudo a ver com esse momento de hoje, que é o capítulo 20 do livro Palavra de Vida Eterna, de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, e o título é Vigiando. Emmanuel comenta um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, que diz assim: se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É interessante, né? Porque vigilância é um tema assim que bate a nossa porta constantemente. O que é vigiar? Vigiar, ele já faz uma referência assim fantástica, que tem a ver com pensamento. O que são os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos são a nossa essência de ser imortal, de espírito imortal que nós somos. As plantas e os animais principalmente têm pensamento, mas não é contínuo. O nosso pensamento de espírito ele é contínuo, ele não finda, né? Ele vai constantemente. E os nossos pensamentos, ele determina quem nós somos. O teor dos nossos pensamentos mostra para o mundo quem é esse ser que está na sua frente. Então, Emmanuel ele vai no ponto da virtude. Quanto mais você trabalha se vigiando, se cuidando, para que seus pensamentos sejam bons, você vai ser uma pessoa boa. E o vigiar não é o de massacrar, de impedir, tolher. O vigiar é no sentido de educar. É muito mais potente, é muito mais sublime. A vigilância, assim, o grande momento dessa frase foi quando Jesus, ali no Horto das Oliveiras, ele vai orar, já antevendo tudo que iria acontecer com ele, e ele chama os três mais íntimos, Tiago, João e Pedro, para que fossem orar com ele. E lá ele coloca os três ali e se afasta um pouco mais. Só que eles dormem. Eles não conseguem vigiar à noite. Jesus volta e acorda. Vai orar novamente. Eles dormem. Jesus volta, acorda. Eles dormem. Jesus acorda pela terceira vez. E ele fala: orai e vigiai, para não cair em tentação. Ele fala: vocês não foram capazes de vigiar comigo? O que tem de tão sublime nisso? A vigilância, que nós já falamos do pensamento, a vigilância é um estado permanente de ligação com o Pai. Se a gente adormecer, se a gente afrouxar esses laços, a gente se prejudica. A proteção divina ela é constante. Ela acontece em todos os momentos da nossa existência. Mas há necessidade de ter uma contrapartida nossa para com o Pai.
para com Deus. E aí que entra a oração, que faz a ligação, e a vigilância, que mantém essa ligação. Isso é muito importante. Por quê? Porque o vigiar é se manter coeso. O vigiar é se manter unido. O vigiar é se manter na linha mais importante, que é de conexão com Deus. A conexão com Deus, ela que faz que as pessoas entrem em depressão, a falta dele, né? A falta de conexão com Deus faz com que as pessoas entrem em depressão, que as pessoas sofram além do que tem que sofrer, que se lastimem, de não entender o que está acontecendo e não aceitar, né? Então, a vigilância é o que traz a fé. Ou melhor, fortalece a nossa fé. Porque fé é confiar. E vigiar é manter essa confiança permanente, alimentar essa confiança. Gente, está passando por dificuldade, estamos passando por um momento de dor, de pandemia, todos nós sabemos disso, momento de muitos desencarnados. Desencarnar faz parte do processo, mas nem todos estão preparados para desencarnar da forma que estão desencarnando. A gente entende isso, e a confiança é entender que esse processo que está acontecendo, que não é só com o nosso país, não é só com a América, é com o mundo todo, de uma forma ou de outra, alguns lidando melhor, outros de uma forma com mais dificuldade, mas está acontecendo com o mundo, é um processo de mudança, de transformação. Então, entender isso faz com que essa vigilância se mantenha. Quando as pessoas ao nosso redor começam a lastimar, começam a criticar, começam a amaldiçoar Deus, você vê isso. Você fala, peraí, não é nada disso que está acontecendo. O que está acontecendo é algo mais sublime, algo mais importante. Por algum motivo que não entendemos de todo, mas sabemos que é um processo evolutivo, a gente tem que renovar. Renovar o quê? Comportamentos. Renovar atitudes. E é isso que Emmanuel trata ao trazer esse pedaço dos Filipenses, ele vem mostrar isso para a gente. O pensamento ele tem que ser ancorado com as virtudes. E aí, olha só que interessante. No primeiro comentário dele no livro, do capítulo, ele diz assim: trabalhemos vigiando. Olha só que importante. Por que ele fala do trabalho? Porque a vigilância ela só acontece na sua profundidade quando estamos trabalhando. E aí a gente se remete lá ao livro dos Espíritos. O que é trabalho? Ocupação útil. Toda vez que eu estou ocupado com algo útil, algo que é bom, que vai trazer benefícios para outras pessoas e para mim mesmo, eu estou o quê? Me vigiando. Porque o trabalho me conecta a Deus. Lembra da frase do Cristo? Meu Pai trabalha até hoje. Então, se eu trabalho, eu estou em conexão com o divino. Eu estou em conexão com o Criador. Porque eu estou fazendo o que ele também faz. Quando eu estou ocioso, fica mais difícil e é mais fácil afrouxar quando eu fico ocioso. Não é descansar, porque descansar faz parte da lei do trabalho. Ocioso é não fazer nada no sentido não fazer nada útil. Eu posso estar descansando, lendo, assistindo um bom filme, me divertindo com a minha família. A boa palavra diversão no bom sentido da palavra, que é o
de estar aproveitando aqueles momentos, aquelas horas, aqueles minutos. Isso é trabalho. Isso tem a ver com o trabalho. Descanso faz parte da lei do trabalho. Ociosidade não faz parte da lei do trabalho. É exatamente o oposto. E ele continua, Emmanuel. Aquilo que nos ocupa o pensamento, ocupação, é a substância de que se nos constituirá a própria vida. A nossa vida é o nosso pensamento. Tudo que nós fazemos passou pelo pensamento. Toda ação passa pelo pensamento. O pensamento é o fio condutor das nossas ações. Eu posso não fazer, mas eu pensei. Por isso que eu falo assim, eu posso errar pelo pensamento? Pode. Se o seu pensamento pensou algo ruim, pensou em prejudicar, pensou assim, fulano tinha que morrer, matar, bater, agredir, cair, pelo pensamento, o que está falando para a gente? Você já está errando. Você já está adulterando. Você já está transgredindo a lei divina. Porque meu pensamento não é bom. Eu posso até não fazer, o que é uma evolução. Eu venho o pensamento e eu falo assim, não vou fazer. É uma evolução. Mas a maior evolução é quando o nosso pensamento ele é recheado de coisas boas. Não assim, ele não tem a ver com a influência dos pensamentos. Não tem a ver no sentido, vem um pensamento ruim e eu venho até a mim e falo, peraí, mas esse pensamento não tem nada a ver. Eu corto, não é meu. Mas ele pode fazer morada. É o que nós vamos ver a seguir, tá? Quando ele fala do pensamento. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Então, tudo que não é bom, retiremos. Tudo que não é bom, identifiquemos e transformemos. Olha só que barato. O que vem de ruim, você tenta ver o lado bom. Trazer o lado bom é retirar aquela película de maldade, de erro, porque a essência é boa. A essência é boa. Meu primeiro pensamento, quero matar alguém. Aí você, peraí, mas por que eu quero matar alguém? Eu sei que isso não é legal. Eu sei que isso não vai mudar. Se ele morrer, não vai mudar nada a situação. Eu só vou me prejudicar. Então, não. Então, eu quero educar essa pessoa. Eu quero ajudar na edificação dessa pessoa. A mesma ação ruim que me trouxe uma primeira emoção de ira, eu transformo para ação positiva. Essa que é a mudança de pensamento. É ver o lado positivo. Ver o lado bom. É uma arte. É uma arte que nós levamos vidas, encarnações para aprender isso. Uma vida só não basta, não dá. Eu preciso de várias vidas para ir treinando essa capacidade de mudar. Ele continua. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Muito lodo da estrada procurar-nos as mãos na jornada de cada dia. E muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. Olha só. Coisas ruins, porque o nosso planeta é um planeta que o mal sobrepõe ao bem, vem até nós. Vai vir até nós coisas ruins. O diferencial é como eu lido com essas coisas. E aí entra de novo o pensamento. Eu não estou falando somente das ações, dos pensamentos que nós somos bombardeados. Hoje, pelas redes sociais, nós somos bombardeados de forma digital, virtual. Mas antes disso, mais poderoso ainda, é o pensamento que nos bombardeia muito, muito antes. Muito antes. Muito antes. É a nuvem da incompreensão
conturbando-nos o ambiente doméstico. Um ambiente doméstico de compreensão é nocivo. Basta um pensamento, você não compreender o outro. Por que ele age dessa forma? Por que ele está fazendo isso? Só o pensamento de não compreender já traz um dano para o seu lar. Por isso que o lar tem que ser um ambiente de compreensão. Compreensão, a gente pode botar o tracinho de igualdade, perdão. Você perdoa quando você compreende. Por isso, a racionalidade da fé. A fé tem que ser alimentada pela razão. E a compreensão traz o perdão. Eu já compreendo. Eu sei que ele está fazendo isso porque ele é imperfeito. Eu sei que ele está fazendo isso porque ele já passou por muita dificuldade. Por isso, os seres superiores, quando vê alguém cometendo graves crimes, ele sempre tem um olhar de bondade. O pensamento é sempre positivo, porque compreende o que ele já passou, compreende que aquela situação ela é decorrente de N situações, sabe que aquele momento é um momento único, sabe o esforço que aquele ser está fazendo para se transformar, que muitas das vezes nós não compreendemos, por sermos inferiores, nossa visão ser muito limitada, a gente não tem a visão ampla de olhar tudo de cima. Então, olha só que chique, que profundo, você compreender o outro é se permitir ser melhor. Quando eu começo a compreender as coisas ao meu redor, e aqui fala da família, porque não há casal no mundo que consiga conviver 10, 20, 30, 40, 50 anos se não tiver perdão. Sem perdão, assim, compreensão, a gente não consegue conviver. Porque a vida a dois é muito difícil. Eu sempre digo isso. É muito difícil. É assim, há um componente de, de troca muito grande. E você não casa só com uma pessoa. Você casa com um pacote. Do pacote vem a família. A família do outro e a família do outro que se encontra naquela situação. E você tem que perdoar. Se você quiser ficar junto, tem que perdoar. Se não quiser, não vai conseguir ficar. Não tem como. Lógico, tem outros fatores, pode escolher umas coisas, mas o perdão ele é fundamental. Até para a nossa higiene mental. Até por causa dos nossos pensamentos. Você tem que perdoar. Senão você vai se impregnando de coisas nocivas. O perdão é aquela limpeza que você faz dentro de si. Ele continua. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. Olha só que interessante. Coisas que saem sem pensar do outro. Que você não pode se deixar alimentar. Quem que numa briga, numa discussão, se tivesse segurado 5 minutos, segura 5 minutos antes de dizer, não seria melhor. Quantas vezes nós não nos arrependemos das coisas que dissemos? Que se tivéssemos esperado um momento, tranquilizar um pouco mais, não precisa muito, em 5 minutinhos, você diria às vezes aquilo, mas de outra forma. Porque o que pega para a gente muitas vezes é a forma. O pensamento vem, mas a forma que você reveste o seu pensamento, as palavras que você reveste, aquilo é de tal forma agressiva que machuca, que maltrata, que às vezes o outro não aguenta, às vezes não dá. A gente pensar.
É acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. Olha só, mentira. Tem gente que mente para si mesmo. Tem gente que mente para si mesmo. Tem gente que o pensamento vem e você fica maquiando o seu pensamento. Não maqueie, enfrente-o. Encare-o de frente. E se vigiar? Encarar o pensamento de frente. Gente, eu estou pensando isso. Tô. Por quê? Porque quando a gente desencarna, não dá para mentir mais para si mesmo. É aquela situação, quem lê o Nosso Lar, o momento que André Luiz, ele está ali no portal. André Luiz, para quem não leu o livro Nosso Lar, o espírito que vivia na Terra, desencarnou. No mundo espiritual, ele é bem recebido numa colônia, uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. Nessa colônia, ele vai aprendendo coisas que ele não tinha visão quando estava na Terra. E vai passando isso para a gente, o que é o mundo espiritual, o que é o mundo real. E nesse momento, ele começa a trabalhar e ele vai ali na fronteira de Nosso Lar, na fronteira da colônia. E em determinado momento está ele mais outros, não me engano, não me lembro, né? Mas se eu não me engano, a Narcisa, que estava com ele, se eu não me engano. E em determinado momento vem uma senhora, se aproxima do portão, se aproxima do portão e começa a pedir para entrar. Começa a pedir para fazer parte de Nosso Lar. E André Luiz, naquele primeiro sentimento de auxílio, de ajuda, fala assim, mas por que ela não pode entrar? Ela pode entrar sim, ela está querendo ser ajudada. Aí o espírito que está com ele, assim, André, apure a sua visão. Olhe com mais atenção. Aí ele põe a mão na, na parte frontal de André, e André enxerga com maior profundidade. Botar a mão e transmitir uma energia para que ele apurasse, né? Tivesse a sua visão de raio-x fosse maior. E aí ele pôde ver que no corpo daquele ser existiam manchas. E nessas manchas tinham as faces das crianças que ela havia abortado. Ela havia abortado não como mãe, mas era uma pessoa que cometia abortos clandestinos, né? E, na verdade, ela estava mentindo para ela mesma e mentindo para aqueles seres. Ela não queria entrar para ser ajudada. Ela tinha outras ideias, outras situações. Ela não estava preparada para permanecer naquele local. Ela não tinha ainda a vontade e não reconhecia ainda os erros cometidos, porque ela cometia o aborto realmente de forma criminosa. Tem gente que comete o aborto por imprudência, por engano, por não conhecimento. Ela não, ela ganhava financeiramente daqueles abortos, ela impulsionava, ela alimentava, ela não tinha o valor à vida que temos que ter. Então, essa pessoa, ela tentava maquiar, ela se enganava e, com isso, tentava enganar os outros. No mundo espiritual não dá para esconder, a gente sabe muito bem disso, porque o nosso pensamento ele se materializa com mais facilidade e ele é mais bem visto, porque é o que os espíritos falam do halo mental. Você fica envolvido e você e os espíritos mais apurados, como André Luiz ficou naquele momento, naquele pequeno momento, conseguem ver a realidade, porque é o nosso pensamento. Ele não viu o pensamento maquiado, viu o pensamento real. Por isso, assim, no mundo espiritual não dá para esconder mais quem nós somos para os espíritos superiores. E até para os espíritos mais treinados.
e consegue enxergar e ver quem realmente nós somos. Né? É muito forte isso. E esse treino tem que partir de agora, já encarnado, porque a carne é o grande veículo que filtra o nosso pensamento. Por isso a necessidade de encarnar. A encarnação, ele é uma benesse, porque ele vai nos educando o pensamento. Por isso, reencarnar faz parte do nosso impulso evolutivo. Eu tenho que passar pela carne. Eu aprendo no mundo espiritual, mas falo assim, você tem que encarnar. Porque você precisa passar no outro degrau. E aí, o pensamento no corpo físico, ele vai sendo filtrado. Se você, lógico, se esforça para isso, né? Porque tem gente que não consegue. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade, já falamos disso. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Olha que interessante, o amigo, ele é uma pessoa que está ali na nossa relação, que tem uma ligação de pensamento, o amigo. Só que o que acontece? É muito comum esse amigo deixar de ser amigo. E quando isso acontece, ele se torna inimigo. Se você for ver os grandes vingadores, os obsessores, o que são os obsessores? São espíritos como a gente e que em algum momento teve uma rixa. Só que ele, em vez de seguir em frente, ele fica preso e quer retribuir o mal que recebeu, direta ou indiretamente, consciente ou inconsciente. Então ele tem esse ódio. Então um amigo virou um inimigo. O que eu tenho que fazer? É transformar de novo esse inimigo em amigo, mas não que a gente vai voltar à faixa anterior. Não dá. Eu vou pegar esse inimigo e transportá-lo para uma faixa superior. Agora de uma amizade em bases melhores. Não a ideal, porque precisa de muito tempo para isso, mas em bases melhores. Olha, a gente era inimigo, nós éramos amigos, tornamos inimigo, agora vamos virar amigo. Por isso, os inimigos vêm no nosso círculo familiar, para que sejam transformados pelo contato físico, o contato, o pensamento mais, assim, a gente, como que fala, nós influenciamos à distância o pensamento dos outros, só que estar junto é mais forte, não tem como, está perto. Eu estou vendo e o pensamento está mais constante naquela situação. Então, é educar o pensamento de ambos, porque, como diz os espíritos, ninguém está isento, todo mundo é vítima numa relação dessa. Todo mundo tem responsabilidade, não é culpa, é responsabilidade do que cometeu. Então temos que juntos avançando. Lógico, um não quer, não dá para forçar além do livre-arbítrio. Eu vou avançando. Quando você estiver pronto, você pode vir, que eu estou aqui te esperando. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Não se prenda. Não deixe que o seu pensamento crie âncoras. Âncora no sentido de não me deixar avançar. Eu tenho que ter o pensamento sempre liberto, sempre para cima. O pensamento que me faça voar. Por isso as asas dos anjos simbolizam também não só a razão, o amor, mas as asas é o do pensamento que avança, que sopra, uma figura simbólica. Não existe espíritos com asas criadas com asas. Asas são símbolos que às vezes o espírito superior se retrata dessa forma, ou a gente vê pelo nosso o halo mental que nós já falamos, né? Mas é muito maior. O pensamento tem que voar, alcançar altas paragens.
Esse que é o grande símbolo de avançar. Então, se você se prende, ele se transforma, ele te prende naquela região. Por isso, os Espíritos nos lembram, não existe céu e inferno. O céu e o inferno é o pensamento. É o meu pensamento que faz me unir. Quando eu desencarno, eu vou procurar pessoas que estejam na mesma faixa mental minha. E a falta de vigilância faz com que isso aconteça rapidamente. Se eu me vigio, se eu vivi uma vida de vigilância, quando eu desencarnar, eu vou conseguir ter o meu pensamento unido com aqueles pensamentos bons que vão me colocar numa região, num local bem melhor do que eu gostaria, o que eu teria por alguma questão. O meu pensamento elevado faz com que eu vá para um local, às vezes, de amparo, como o André Luiz. O André Luiz, para ele ser resgatado, ele teve que mudar a faixa mental. Ele teve uma vida assim que não se preocupou com as coisas espirituais. Então ele passa anos no umbral, que é uma faixa de pensamento daquelas pessoas que tinham vingança, tinham dores profundas, e não conseguia sair daquele lodo que ele fala aqui, ó. Ele não conseguia sair. A partir do momento que ele consegue fazer, depois de 7 anos, ele consegue fazer uma prece, aí ele consegue ser resgatado, porque ele mudou a faixa vibratória do pensamento. Né? Olha só que importante isso. Em todas as situações, em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. O pensamento bom precisa de energia, vontade para ser realizado. Aí a gente entra na vontade, que Leon Denis fala muito bem no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, quando ele fala da vontade. Eu pensei no bem, mas não basta pensar no bem. Eu tenho que transformar aquele bem em ação, na vontade de fazer. Eu preciso disso, energia, eu tenho que despendiar energia. Despender, né? Desculpa. Energia. Eu tenho que pegar aquela energia e botar naquela ação e realizar. Isso é muito importante. Aos mais infelizes, mais amparo. Quer dizer, tem uma pessoa infeliz do seu lado, mais amparo, cuide mais. Use o seu pensamento para amparar. Já ampare pelo pensamento. Aos mais doentes, mais socorro. Doente, a gente está passando um momento com tantas doenças, socorro. Socorro. Não posso, fulano está longe. Você vê na televisão, vê nas redes sociais, falando dos doentes. Cara, não estou lá, mas com o meu pensamento eu consigo. Isso é vigilância. Em vez de você se deixar abalar pelos doentes, pelos infelizes, devolva um pensamento de ânimo, de boa energia, de amparo, de ação, de melhora. Dirija sempre. Viu? Assim, não, né? Ele é um criminoso. Dirige um pensamento bom para ele. Assim, nossa, ele vai entender, ele vai resgatar. Ele está infeliz, está doente, ele vai melhorar. Se não melhorar, se desencarnar, vai ser bem recebido, vai entender. Alimente isso com coisas boas. Por isso ele fala do amparo. E termina, como Emmanuel sempre termina, de forma brilhante, e ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, autenticidade. Aprenderemos a sorrir para as dificuldades. Isso é fundamental. Dificuldade, sorria. Dificuldade, veja o lado bom. Dificuldade é uma bênção. Dificuldade é a pedra que nos impulsiona. Não é a pedra que nos segura. É a pedra que nos faz avançar. Você bateu nela, ela vai te impulsionar. Ela vira trampolim. A pedra, ela não te segura mais. Porque você está sorrindo para as dificuldades. Sorrir não é deboche. Sorrir no sentido da coisa boa da dificuldade. Sempre tem, sempre tem.
a quaisquer que sejam as dificuldades, construindo gradativamente em nós mesmos o tempo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Ele falou de novo de comunhão constante. Comunhão constante com Cristo, porque o Cristo é o representante maior de Deus aqui no nosso planeta. Então, se eu me uno a ao Cristo, eu estou unido a Deus. E se eu estou unido a Deus, eu estou dentro da lei divina, estou dentro da lei de amor. E aí eu estou vigiando o meu pensamento, que é o tema que Emmanuel traz para a gente com tanta felicidade. Vigiar é um exercício de amorosidade. Vigiar não é tortura, vigiar é alegria, vigiar não é o lado positivo da vida, vigiar é ver o lado bom, vigiar é sorrir com as dificuldades, vigiar é ter prazer com as pessoas, vigiar é avançar. Que a gente possa, apesar de tudo e de todos, termos a certeza que existe um Criador e que estamos no caminho certo. Basta somente boa vontade. Que o amado, querido Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos envolvendo e nos protegendo. Vamos em frente. Que onde quer que estejamos, as pessoas que estão nos ouvindo no carro, no lar, na rua, fazendo exercícios, com a família, sozinho, ninguém está só. Estamos sendo apoiados constantemente. O que é difícil vai deixar de ser difícil, porque a gente vai aprender o que é bom. Faça uma oração, se mantenha em contato, peça ajuda se necessário for, mas tenha a certeza que estamos unidos em pensamento, vigilante sempre. Assim seja. Muito obrigado, gente. Fique com Deus.